Muito bem, pessoal, vamos então estudar agora, vamos meditar em Apocalipse capítulo 11, que vai falar das duas testemunhas, vai falar também dos dois templos, e eu queria que você prestasse bastante atenção nessa meditação, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. A gente viu no capítulo anterior o anjo forte com o livrinho na mão, né? O livro que traz vida e também juízo. Agora o capítulo 11 ele vai dizer assim: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Olha só. Então, o que é esse templo? Né? Tá pedindo aqui para mede o templo. Esse templo já é na grande tribulação, na época do anticristo. Ele está falando do terceiro templo, que será construído lá em Jerusalém. Então, quando ele diz vai e mede o templo de Deus, ele está falando do terceiro templo. Então, o foco é Jerusalém e o templo. Aqui é aqueles primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Então, Israel, ele nessa época vai estar adorando novamente no templo restaurado, construído, né, sobre a proteção do anticristo, cujo verdadeiro caráter ainda não foi revelado. Então, é esse templo. Ele fala, mede o templo e os que nele adoram. Então, o que a gente entende? Templo, o terceiro templo, o altar e os que nele adoram. Indica serviço ativo no templo, né? Quer dizer, vai haver sacrifícios de animais novamente, né? Vai haver um serviço ativo, levítico e sacerdotal, onde as pessoas vão ali adorar a Deus. As pessoas vão levar os seus sacrifícios, né, no templo. E o versículo 2 ele vai dizer o seguinte, então aqui mostra a atividade no templo, né? O versículo 2 ele vai dizer: deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Há 3 anos e meio isso aqui, né? Então, aparece um anjo e fala assim: olha, toma aqui essa vara para medir, né? Mede o templo. Então, resumindo o que a gente já falou, mede o templo, mede o altar, mede os que nele estão adorando, mas olha, do lado de fora não meça, porque foi dado às nações para pisar a cidade. Eles pisarão por 42 meses, 3 anos e meio. Justamente os 3 anos e meio finais, né? Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Porque depois vem o milênio. Então, o que acontece? Hoje, já existem negociações para essa construção, você sabia? E de repente a gente está falando aqui, olha, o anjo apareceu mandando medir o templo, o terceiro templo, aí de repente você diz assim, mas o templo ainda está longe. Até, é, é, hoje está lá a mesquita, o Domo da Rocha, então ainda está longe. Não, não está longe. Existem negociações hoje para a construção do terceiro templo. Eu vou mostrar aqui algumas fotos. Hoje está aí, né? O Domo da Rocha. Quando o anticristo ele estiver reinando aqui na terra, o templo já vai estar de pé, tá? O templo vai estar de pé. Então, olha só o Domo da Rocha, né? Uma foto vista de cima. Olha o espaço que tem ali ao lado do Domo da Rocha. Existe um espaço, dá para fazer uns 3 templos desses aí, ó, né? É, aí já é dentro do templo, ó, o Domo da Rocha. O Domo da Rocha significa aquele que protege a rocha. É o domo que protege a rocha. Então, ali dentro está o pico do Monte Moriá, onde Abraão sacrificou Isaac. Então, ele é o protetor da rocha. Olha a rocha por dentro. Ó. Olha a rocha ali. Ó. Isso aí foi o local onde Abraão iria sacrificar o seu filho Isaac. Então, mas vamos falar sobre isso já já. Vamos falar das duas testemunhas. Né? Há outra coisa, antes de falar das duas testemunhas. Hoje já existe o pacto de Abraão, né? Lá na Arábia. Aí são 3 templos. Ó. Um templo judeu, um templo muçulmano e um templo cristão. Então, o que acontece? Isso aí é tipo o estudo, né? Para se fazer o terceiro templo, ali do lado da mesquita, tá vendo? Tá vendo como tem espaço? É como se fosse essa imagem aí. Eles estão
estudando para isso. Se o domo da rocha não for retirado para fazer o templo, faz do lado, não tem problema nenhum. Então, há estudos, há movimentações para que essa construção ela seja feita. Aí fotos dos levitas, né, que vão trabalhar no templo. Já foi consagrado o altar do templo numa cerimônia. Os levitas já estão ensaiando, treinando o sacrifício de animais. São levitas da linhagem, né, de Arão, irmão de Moisés. Então você vê que eles estão se preparando, né? A preparação é grande. Aí o candelabro, né? O candelabro, as peças do templo já estão todas prontas. Esse candelabro é todo de ouro. Ele fica ali numa praça. Ele foi colocado numa praça ali em Israel, onde as pessoas podem chegar perto, ver, tirar foto, enfim. Então nós vamos falar agora das duas testemunhas, tá? É justamente nesse período que entra em cena essas duas pessoas. A Bíblia diz que eles vão profetizar, né, nesses 42 meses, que são os últimos 3 anos e meio antes do milênio, né? E eles vão ter essa atuação na terra. E a Bíblia fala que as testemunhas, é, elas irão trazer tormento para a terra. Elas vão atormentar os moradores da terra, em especial em Israel. Isso também vai refletir no mundo inteiro. Atormentar como assim? Eles vão pregar a verdade. E muitos que estão vivendo na mentira não vão aceitar, de maneira nenhuma. A Bíblia diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E ele diz: estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, as duas testemunhas, elas vão pregar 1260 dias, 3 anos e meio, aqui na terra. E a Bíblia vai dizer o seguinte: se alguém lhes fizer ou lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, o que acontece? Né? O anticristo está no poder nessa época. Ele deseja assumir o controle do templo, mas ele só vai poder tomar posse do templo depois que as duas testemunhas estiverem fora do seu caminho. E Deus vai permitir que o anticristo as execute, vai ter o tempo determinado. Então, as pessoas vão se revoltar contra eles, porque eles vão pregar a verdade, né? As pessoas estariam pegando pedras para atirar neles, mas enquanto Deus não permitir, não vai acontecer nada com eles. E a Bíblia continua: estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, o que acontece? Quem são essas duas testemunhas? Né? Porque os únicos dois que praticaram sinais semelhantes na Bíblia a essas testemunhas foi Moisés e Elias, né? Você vê que na transfiguração Moisés e Elias estavam ali com Jesus. Então, a testemunha ela vai ter o poder de transformar as águas em sangue, né? Elas vão pregar muito forte na grande tribulação. Elas vão pregar o juízo de Deus na terra. Vão atormentar os moradores da terra, né? As duas elas vão falar tanta verdade, né? Tanta verdade, principalmente para os religiosos, né? Para as pessoas que não têm também religiões, que vai causar muito ódio, muita raiva. E a Bíblia diz: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Tá vendo? Quando acabar o testemunho, quando acabar o tempo, né? A besta, o anticristo, vai conseguir matá-las. E já jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, em Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então, as testemunhas, elas não poderão sequer ser devidamente sepultadas. Né? Como Jerusalém, ela aqui nessa passagem fala que ela foi chamada de Sodoma e Egito. Né? Quer dizer, é o estado espiritual, né, no fim dos tempos de Israel. Jerusalém se corrompeu, Jerusalém
permitir o pecado. Ela está entrando no estado espiritual de Sodoma e Egito. Sodoma, devido à homossexualidade, né? A imoralidade aumentando em Israel. O Egito, por causa da idolatria. Então, esse é o nível de prostituição, de apostasia que estará em Jerusalém, no governo do anticristo. Então, ela é reconhecida pelo próprio Deus como Sodoma e Egito. E as duas testemunhas serão colocadas lá no meio da praça, mortos, nem sepultadas elas foram. Olha que situação, né? E olha o que a Bíblia vai dizer. Os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Meu Deus do céu. Olha que situação. Quer dizer, eles vão pregar tanto sobre o juízo que o povo vai desejar a morte deles, né? Especialmente pelo anticristo. Então, o ódio dos incrédulos vai se transformar em alegria quando eles verem os corpos mortos na praça. Praça pública em Jerusalém. Olha só. Imagina os selfies, né? Tirando foto tal. E a Bíblia vai falar: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Meu Deus do céu. O mundo inteiro vai celebrar. É uma espécie de festa satânica, né? Dando presentes uns aos outros, comemorando a morte das duas testemunhas. Quer dizer, isso elas vão ver pelas câmeras de televisão, pela internet, né? Vão ver os corpos das duas testemunhas mortas na praça. Vamos prosseguir. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. Quer dizer, as duas testemunhas serão não apenas ressuscitadas, mas também arrebatadas. E através da mídia, todo mundo vai ver essa cena, né? Todo mundo vai ver a ressurreição das duas testemunhas. Vai ser algo que vai chamar atenção. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Olha só. Você vê, né? Até recentemente, essa profecia não poderia ser cumprida, né? Mas a transmissão de vídeo ao vivo pela internet já possibilita que essa profecia aconteça nesta geração. Então, todos vão ver, né? É o que vai acontecer. As duas testemunhas, elas serão arrebatadas. Elas vão ser arrebatadas. Todos vão ver essa cena impressionante, né? A grande alegria do mundo vai se transformar num grande medo devido a essa cena, essa visão que eles estão tendo. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então, a alegria do mundo vai se transformar em grande temor, medo. A terra está tremendo, né? E aí, depois dos 3 dias e meio, vem o espírito de vida, entra, né, naqueles homens, e eles são levados até o céu numa nuvem. E quando isso acontece, acontece também junto um terremoto. Esse terremoto, a Bíblia diz que vai fazer com que a 10ª parte da cidade caia. Jerusalém, ela vai entrar no caos. Israel, né, num todo, vai entrar no caos. Agora, que terremoto é esse, né? Como é que a cidade afunda? 10% da cidade vai afundar. Para você que não sabe, deixa eu lhe mostrar aqui alguns mapas. Tá vendo esses pontilhados? Existem túneis que foram construídos pelo rei Ezequias, né? Para fugir nas guerras e tal. E acontecendo o terremoto, há uma grande probabilidade que esses túneis eles venham ceder, né? Existem túneis lá em Israel, debaixo da terra. Vai morrer 7.000 pessoas por causa desse terremoto. Algumas pessoas vão glorificar a Deus porque vão ver que foi um grande mover de Deus. Então, muitas coisas que estão acontecendo agora estão diante dos nossos olhos. Esse cenário político, geopolítico, está se movendo para que tudo isso ocorra. Então, não durma espiritualmente, esteja acordado espiritualmente. Aproveite todas as oportunidades que Deus te dá
para você se arrepender, para você estar na presença de Deus. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Quer dizer, o reinado vitorioso de Deus, né, é proclamado aqui pelos anjos. O Senhor Jesus vai assumir os reinos de todo o mundo e vai reinar soberano na terra. Então, o mundo vinha sendo regido por Satanás. Desde que Adão e Eva entregou a autoridade, né, que Deus tinha dado para eles, mas quando o Senhor Jesus veio a primeira vez, ele resgatou esse domínio das mãos do diabo, entregou para a sua igreja. A oração do Pai Nosso, venha ao teu reino, finalmente será respondida. A ira de Deus vai começar a ser derramada por meio das taças. E esse mundo vai ver com quem de fato está lidando. A Bíblia diz: os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. Quer dizer, a igreja que glorificada, honrada, se prostra, adora a Deus no reino dos céus. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, enquanto os santos estão dando graças, os ímpios estão enfurecidos. Né? Qual o motivo dessa ira? Porque eles desejam as coisas que aconteçam ao seu modo. Né? Os ímpios não ouvirão as testemunhas, não vão escutar a voz das testemunhas, advertência, não vão abandonar os seus pecados. Por isso, quando chegar o juízo, eles estão cheios de fúria, de ira. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e terremotos e grandes sábios. Então, esse capítulo começa com um templo na terra, mas aqui a gente vê um templo no céu. A atenção volta-se para a arca da aliança, símbolo da presença de Deus com o seu povo. Então, muitos procuram a arca, né, nos dias de hoje, mas João viu a arca no céu. Então, conclusão. Quem você é? Santuário de Deus ou átrio exterior? Quem você é? Testemunha fiel ou amante do mundo? Onde você estará quando essa sétima trombeta tocar? No céu ou na terra? Você estará no santuário aberto de Deus ou em tormentos pelos flagelos que vão cair na terra? Então, o tempo é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Volte-se para Deus enquanto há tempo. Busque a Deus enquanto Ele está perto. Tá certo? Na próxima meditação, a gente vai meditar sobre o capítulo 12. Deus abençoe a sua vida.